Filipenses capítulo 2, versículo 12 em diante, diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício, a serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Senhor meu Deus, fala ao nosso coração, nos abençoa. Nós queremos, meu Pai, ouvir a Tua voz, nós queremos ser abençoados na Tua palavra, meu Deus. E nós queremos, Senhor, nesta noite, que o Teu Santo Espírito possa ministrar. Mais um pouco, Senhor, a cada dia somos transformados. Que hoje sejamos transformados em mais um passo. E que tenhamos, Senhor, no nosso coração o quebrantamento suficiente para mais uma vez, Senhor, sermos movidos no Teu Espírito, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso aqui eu não preciso, obrigado. Nós nos esforçamos na vida e sempre esperamos que o nosso esforço surta algum efeito. Nós nos esforçamos pelos nossos filhos e a gente sempre espera que eles cresçam, que eles entendam, aprendam. E aquilo que nós fizemos e trabalhamos, sabe, aquele dia que você comeu o ovo para que eles comessem o bife, e tudo aquilo que você se esforçou por ensinar, surta efeito na vida deles. Nós esperamos isso da nossa esposa, do nosso esposo. Toda a dedicação e amor que nós damos, que seja não só recíproco, mas que também tenha um efeito na vida do lar, na vida do casal. Porque o esforço que nós fazemos sempre vem juntamente com a expectativa de um resultado. Amigos, da mesma forma. Nós queremos ou amamos e ajudamos pessoas e fazemos de coração e sempre esperamos que aquilo tenha sentido. E que de repente, passado um mês ou dois, eu não olhe para trás e diga: meu Deus, me esforcei tanto, me doei tanto e não valeu a pena. Eu fiz o que eu fiz e não adiantou de nada. Ensinei tantas coisas e parece que essa pessoa não aprendeu. Fidelidade, respeito, amor recíproco, obediência, que é no caso dos nossos filhos, sucesso, felicidade, são coisas que nós esperamos que as pessoas que amamos vivam, fazendo com que o nosso esforço valha a pena. Na nossa infância nós aprendemos princípios, valores que vão acompanhar toda a nossa vida. A psicologia, a psicopedagogia diz que do 0 aos 6 anos é fundamental a formação da criança. O exemplo que ela vê, aquilo que ela ouve, as coisas que ela aprende. E todo o nosso esforço de pais, esperamos que valha a pena. Parece que esses princípios que nós recebemos, eles entram dentro de nós como anticorpos, como valores que ficam dentro da nossa vida e são como dispositivos internos. Eu não sei explicar muito bem, mas quando eu tenho oportunidade de fazer o que é errado, parece que essas coisas que foram plantadas, enraizadas, esses princípios e fundamentos de vida, vêm à tona.
E eu olho os exemplos e parece que aquelas palavras que eu aprendi ecoam dentro de mim. E aqueles princípios, eles vêm à minha mente na hora. E eu sou impedido de ir adiante. Eu não consigo fazer aquela loucura. Eu não consigo me atirar naquela doideira. Porque parece que esses dispositivos se ativam dentro de mim. E assim, tudo aquilo que alguém fez, ou ajuntou, ou ensinou, padeceu para que eu aprendesse, começa a fazer sentido. E para aquela pessoa, a minha vida começa a valer a pena. O texto que nós lemos agora de Paulo aos Filipenses, ele diz: é Deus quem efetua em vocês o querer, o realizar. Façam tudo sem murmurações nem contendas. Paulo ensinando, para que vocês sejam irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida, corrupta, e nessa geração, vocês são luzeiros do mundo. Vocês iluminam e dão a direção do caminho que é Cristo. Preservem a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu possa me alegrar e me gloriar de que eu não corri à toa, eu não corri em vão, e eu não me esforcei inutilmente. Paulo querendo dizer a estes homens e mulheres da igreja de Filipos, que vocês possam ser irrepreensíveis, pessoas de Deus, que representam Cristo no mundo, segundo tudo que eu tenho ensinado, porque no fim da minha vida, eu vou olhar para vocês e vou dizer, valeu a pena. Sabe que cidade era essa de Filipos? Depois você lê Atos capítulo 16, Paulo chegou nessa cidade, pregou o evangelho a uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura. Ela se converteu e abriu a sua casa para que ele e Silas começassem a pregar. Naqueles dias, Paulo e Silas encontraram uma mulher com espírito de adivinhação e libertaram aquela mulher. Só que ela tinha donos e capatazes e senhores que ganhavam muito dinheiro com a adivinhação dela. E por isso, eles começaram a dizer que Paulo e Silas estavam pervertendo os costumes. Entregaram os dois às autoridades. E porque eles estavam pregando e libertaram aquela mulher, Paulo e Silas foram muito açoitados. Apanharam muito naqueles dias. Tiveram os seus pés presos no tronco, diz lá em Atos 16. E durante a noite, machucados, ensanguentados, suados, surrados, eles cantavam e davam louvores a Deus. E diz a Bíblia que um terremoto chacoalhou aquela prisão e as cadeias caíram. O carcereiro, quando viu as portas abertas, disse: vão me matar. Ele disse: não faz isso não, nós estamos aqui, nós não fugimos, nós estamos aqui. E ele ficou de boca aberta: mas o que é isso? Eu quero conhecer esse Deus. E a Bíblia conta de que ele levou Paulo e Silas para sua casa, lavou os seus ferimentos, e Paulo e Silas disseram para ele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E aquele homem se converte, toda a sua família. No dia seguinte descobrem que Paulo era cidadão romano, e eles vêm para soltá-lo. E Paulo começou a pregar o evangelho em Filipos, debaixo de paulada. Ele pregou o evangelho ali sob perseguição, sob chicotadas, enfrentando espíritos malignos, tirando a adivinhação daquela mulher, enfrentando a legislação da época, sendo perseguido por ser um pregador de Cristo, apanhando, sofrendo, sendo preso. E ele escreve depois a uma igreja que está na cidade, que já não é mais Lídia, a vendedora de púrpuras, ou apenas um carcereiro, mas um grupo de pessoas a quem ele escreve e diga: continuem firmes, e amem a Deus e sejam fiéis a Ele, para que no fim da minha vida, eu me lembre de vocês e pense: valeu a pena, cada chicotada, cada paulada, cada perseguição, porque eu tenho irmãos em Filipos que amam a Deus. Aliás, no capítulo 4 deste mesmo livro, Filipenses, Paulo agradece, porque não uma e nem duas vezes, a igreja dos filipenses mandou donativos para que Paulo continuasse a sua obra e continuasse pregando. E ele tem uma relação de amor com esses irmãos, porque ele sofreu por eles, viu nascer aquele grupo e foi depois sustentado por eles. E tudo isso fez
com que ele pensasse, vai valer a pena. Em 2 Coríntios 5,14 diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Hebreus capítulo 12, verso 1 e 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Esse trecho do filme é o trecho final. Eu gosto muito dessa passagem, desse momento. Não é a Bíblia, é uma história baseada em fatos reais, de um grupo de homens que desembarcam em Omaha, no dia D, na Normandia, atravessam tantas guarnições e soldados alemães, enfrentam perigos e vão morrendo e caindo um a um, para resgatar um homem, que era apenas um homem. É a loucura da guerra, mataram tantos para salvar outros. O homem nunca será compreendido. Deus é incompreensível, mas Deus é amor. O homem também a gente não entende, mas é cheio de pecado. Mas o que eu acho interessante é que na última cena, quando ele está ali diante do homem que o salvou e que deu a vida para que ele vivesse, ele ouve essa frase: faça valer a pena. Faça da sua vida uma vida que valeu a pena. Ele diz, earn this. Em inglês significa mereça o que nós estamos fazendo por você. Na verdade, a gente é apenas uma história, é um filme, mas a gente não sabe como viveu esse homem. Mas eu achei que a angústia dele no final do filme, dizendo: eu fiz de tudo para honrar o que vocês fizeram por mim. Eu fiz de tudo para ser uma pessoa correta e justa, por aquilo que foi feito por mim. E é interessante que nós entendemos, quando lemos esses textos, que o amor de Cristo nos constrange, diz Paulo, a ele, apóstolo, pregador. E a palavra constrange aqui é constrange mesmo. Mexe comigo por dentro. E eu não consigo deixar de socorrer, de pregar, de ensinar. Eu não consigo deixar isso para trás. Em Hebreus 12, considerai, o escritor de Hebreus diz, considere aquele que padeceu e sofreu por você, para que quando você enfrente lutas e batalhas, você não desfaleça, mas olhe para o autor e consumador da sua fé, e possa entender que o sacrifício dele não só te salva, te liberta, coloca na nossa mente a ideia correta de que ele é o Filho de Deus, Redentor, nos faça crer na sua palavra, mas também nos inspira a sermos como ele, porque Deus espera isso de nós, que sejamos parecidos com Cristo. Você quer saber qual é a tua missão na terra? Não sei qual é o teu ministério, nem qual é o teu dom, mas quer saber qual é a tua missão, qual é a nossa missão? Sermos discípulos de Jesus Cristo, aprendizes da sua obra e da sua lei, da sua palavra, e possamos manifestar Cristo aonde nós estivermos. E eu preciso olhar atentamente, olhar para aquilo que ele fez na cruz. Eu poderia dizer assim para você: faça isso para que você mereça ter sido salvo. Eu não posso dizer isso, porque nós não merecemos mesmo ser salvos. Isso é uma obra da graça, é o amor de Deus infinito. Nós nunca poderíamos pagar. E talvez se eu dissesse a você: faça isso, porque senão Deus vai ficar triste.
Eu não tenho teologia o suficiente para falar de algumas coisas. Eu fico às vezes vagueando, lendo e relendo 10.000 vezes. A exegese diz que a gente tem que perguntar para o texto, tudo que a gente tem dúvida, ele tem que falar para nós. E tem hora que ele não fala. Mas Isaías 53, que foi encenado aqui, ou pelo menos para a minha capacidade, o meu conteúdo, às vezes ele fala, sou eu que não ouço, né? Todavia o Senhor agradou moê-lo, Deus se agradou de moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e a sua alma e ficará satisfeito. Eu não posso nem dizer a você que você tem que fazer alguma coisa na vida para merecer o sacrifício de Cristo. Também não posso dizer a você que se você não fizer, Deus vai ficar triste, porque Ele é satisfeito pela obra redentora e pela morte já vencida por Cristo na cruz. Mas uma coisa eu posso te dizer, porque isso pode não fazer diferença num outro âmbito divino, mas no âmbito humano faz muita diferença. Eu preciso fazer com que para a minha vida, tudo que Cristo fez vale a pena. Na verdade, já valeu a pena. A morte foi vencida e a salvação já existe para toda a humanidade, e Cristo é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas pode não valer a pena para mim. Pode não fazer sentido na minha vida. Pode não ter valor para mim, no meu dia a dia, se eu desprezar todas essas coisas. E há, sem dúvida nenhuma, o prazer e a satisfação de Deus. No Filho foi assim, João 10, 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reavê-la. Tenho poder para dar e para reaver. Esse mandato recebi de meu Pai. Por isso Deus me ama. Mateus capítulo 4, Jesus é batizado. O Espírito de Deus vem em forma de uma pomba sobre ele e Deus fala no céu, esse é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Prazer na sua obediência, prazer na entrega, no sacrifício, prazer em fazer a sua vontade. Mateus 25, a parábola dos talentos. Que nós possamos trabalhar e desenvolver o que Deus colocou nas nossas mãos, para que quando cheguemos lá, o Senhor diga, que bom, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, vou te colocar sobre o muito. E eu lendo esses textos, imagino que eu preciso olhar para o sacrifício de Cristo. E eu preciso fazer da minha vida um instrumento que vale a pena para mim e para aqueles que me cercam. Para aquilo que Jesus Cristo planejou, para a minha própria vida e para aqueles que estão ao meu redor. Em Romanos 1,14, Paulo diz, eu me sinto um devedor. Persegui a igreja, matei pessoas e Cristo me amou e morreu por mim. Eu tenho dívida com romanos, com gregos, com bárbaros. E eu estou pronto a pregar o evangelho em qualquer lugar e sofrer se for preciso. Porque eu me sinto um devedor. E esse sentimento precisa nos acompanhar quando olhamos para a cruz. Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4, Paulo esbarra nesse tema de que ele talvez tenha pregado em vão, porque os Gálatas são diferentes dos filipenses. Os Gálatas são assim, vocês começaram bem no espírito e agora se aperfeiçoaram na carne. E estão seguindo mais a lei do que a graça, voltaram para a lei e estão abandonando Cristo. Talvez a morte de Cristo para vocês tenha sido em vão. Ela não foi em vão, mas para vocês foi em vão. Porque vocês voltam para a lei. Muitas pessoas nos dias de hoje fazem o sacrifício de Cristo vão, porque querem pagar por ele. Deus vai abençoar porque eu vou pagar. É o meu sacrifício, é meu dinheiro, é minha oferta. Não, é porque eu andei de joelhos não sei até onde. Não, é porque eu fiz o ritual de não sei o quê. Seja de dar voltas, de andar, de subir no morro, de descer no vale. E nós achamos que podemos pagar, custear as dádivas e as bênçãos de Deus. E assim, o sacrifício de Cristo não vale a pena. Porque Ele morreu justamente para nos dar de graça. Ter o sentimento de dívida não é tentar pagar pelo que Cristo fez, porque isso é impossível. Mas é ser cheio de um sentimento. Não é você se sentir na obrigação de pagar o que foi feito. Nem ter um sentimento de culpa. Não é pagamento.
é retribuição em obediência, é ser consagrado, é lutar contra si mesmo para vivenciar Cristo nesse mundo e demonstrar a vida pela fé, é voltar a Deus. Não é troca, nem a busca do mérito, para que eu tenha mérito por ter algo que Deus me deu. Não, é o desafio, nem um sacrifício. É desenvolver a salvação, como diz Paulo. Reconhecimento da sua obra na cruz. Desejo de servir até as últimas consequências, lutando contra si mesmo. Entender que a graça é de graça. Eu não pago pelo que Ele me deu. Mas eu sou cheio de um sentimento de consagração, gratidão, que não me deixa. Não que eu me sinta culpado, mas eu tenho prazer em fazer por aquele que fez por mim. É olhar para a cruz e falar: Senhor, eu não consigo deixar de te amar. Não posso pagar, mas eu não consigo deixar de quebrantar o meu coração e cada dia mais ser usado por Ti. A minha santidade, a minha seriedade, minha honestidade, meu amor ao próximo, minha obediência, minha simplicidade, minha humildade, é o meu caráter. Eu preciso ser parecido com Ele, para que Ele diga: bem está, servo bom e fiel. Eu sei que o Evangelho diz que Ele morreu, ressuscitou, venceu a morte. E a obra de Cristo foi feita pelo mundo, mas tem que ser feita pela tua vida e pela minha vida. E tem que valer a pena para mim e para você. Valer a pena não porque eu canto bonito, não porque eu tenho talentos, não porque eu tenho dons, e Deus vai dizer: valeu a pena. Não vai dizer isso, porque o dom foi Ele quem me deu, já era dele. E as dádivas do Espírito não são mérito, são obra dele. Mas é por eu ser como um filho, com o coração quebrantado e com um testemunho de vida como um filho. Gente de Deus tem que parecer com Deus. No seu caráter, na sua maneira, no seu jeito de agir, na sua palavra. Se não, irmão, não vale a pena. Nós estamos aqui para Deus trabalhar em nós. E para essa obra da cruz fazer sentido na nossa mente, no nosso coração e nos transformar. Eu não posso desperdiçar a vida que Deus planejou para mim. Se eu fizer isso, é uma grande ignorância. Eu não posso viver a vida a esmo, sem me importar com a minha missão como um filho de Deus e como igreja. Eu preciso ser um instrumento de Deus, porque eu olho para o autor e consumador da minha fé e eu considero o seu sacrifício. Eu me sinto como um devedor. Será que nós entendemos o que Cristo fez por nós? E somos capazes de olhar para nós mesmos, não com culpa, mas com contrição, e dizer: Senhor, eu quero ser melhor a cada dia. Porque essa é a tua obra na minha vida e essa é a tua palavra para mim, Senhor. Eu preciso fazer valer a pena na minha própria vida. O que te leva a fazer o que é certo? O que faz você andar longe do pecado? É uma lei? É porque a tua religião não permite? É porque a tua igreja te proíbe? É porque é uma guerra religiosa e uma lei plantada para te podar? Ou é porque você não consegue fazer? E eu me indago. Porque nós conseguimos fazer o que é errado? Porque nós conseguimos abrir a boca, falar mal do irmão que está do meu lado? Engraçado, eu não consigo orar por ele. Como eu consigo destruir e não construir? É porque eu não entendi nada que Cristo fez por mim. E quando olhamos para a cruz ou para o sacrifício, achamos que Ele fez aquilo só para nos dar prosperidade. Doutrina que está destruindo cabeça, coração, mente de milhares e milhares de pessoas, levando-as longe do Deus da cruz, mas mais perto para o Deus do seu próprio ventre. E quando eu li esse texto, eu falei um pouco sobre isso na quarta-feira, eu fiquei pensando: se meu pai fosse vivo, ele estaria feliz por muitas coisas.
por ver os netos ter crescido, ver a nossa família, o rumo da minha vida, do meu irmão. Talvez ele pensasse assim, puxa, valeu a pena. Tudo que eu ensinei, que eu compartilhei, ou até o exemplo de vida que ele foi. Lembrei hoje, escrevendo, passando a limpo esse sermão, do pastor que me batizou, ele é vivo ainda. Pastor Cornélio Dorta Bernardes. Sabe que eu era muito garoto, eu não lembro das pregações, só lembro de uma. Uma única pregação que eu lembro e não esqueço que ele fez, que ele dizia que havia crente carnal e crente espiritual. E que nós não deveríamos andar no pecado e na carne, mas deveríamos andar no espírito. Me lembro dele falando isso no subsolo da igreja em construção. O crente carnal e o crente espiritual. Ele mora no Rio de Janeiro, não sei se ainda vou ter chance de encontrá-lo de novo. Mas talvez se eu o encontrasse, não que eu me sentisse obrigado, culpado, ou que eu quisesse dar um dinheiro para pagar, mas eu teria o maior prazer de dizer, pastor Cornélio, o senhor lembra de mim? Eu tinha 12, 13 anos na igreja, o senhor pregou sobre o crente carnal, o crente espiritual. Eu sou pastor, cheio de defeito. Eu estou tentando muito ser espiritual. Ainda que todos nós sejamos imperfeitos e tropecemos, e muitas vezes damos vazão à carne, mas poder dizer, olha, eu nunca mais esqueci daquela pregação. É a única que eu lembro, mas isso ficou na minha cabeça, eu nunca mais esqueci. E talvez ele me dissesse, puxa, valeu a pena. Talvez ninguém mais se lembra, mas o menino que tinha 12 anos lembra. Valeu a pena. Se as pessoas entendessem no mundo o valor da vida que Deus deu, e o conhecessem, e o quanto é importante ter a vida, talvez a vida valeria mais a pena. Ela não seria tirada por R$5 de um cigarro de maconha, ou por causa de um carro, de uma carteira ou de uma bolsa. As pessoas dariam valor à vida. Será que quando eu olho o sacrifício que Cristo fez por mim, eu consigo dizer, Senhor, eu quero muito fazer da minha vida uma vida que tem sentido. E que aquilo que o Senhor fez, que é prazer no céu e que é salvação para o mundo, vale a pena em mim. Que eu não sente na igreja todo domingo e a minha própria casa não tenha a bênção que eu ouço lá. Mas que as coisas do Senhor valham a pena para mim. E eu possa fazer valer a pena todas as coisas que o Senhor fez. Por mim e na minha própria vida. Porque eu posso morrer sem tê-las. E elas não fazerem sentido na minha vida. Assim como nós podemos vir aqui domingo após domingo. E as coisas de Deus não fazerem sentido para nós. E nós podemos pular de religião em religião, ou de igreja em igreja, até achar o Deus que se encaixa com o que eu quero, ao invés de tentar encaixar a minha vida naquilo que Deus quer que ela seja. Nós vamos participar da ceia em alguns minutos, mas eu queria dizer para os filhos, que vocês possam obedecer aos pais, e entender todo o esforço que eles fazem por vocês, mesmo quando vocês não entendem, e que isso faça sentido um dia na cabeça de vocês, e que torne a valer a pena aquilo que os teus pais fizeram por você, e que os pais possam ser amorosos, e criar os seus filhos no caminho de Deus, e que o amor do teu filho, que é gratuito, porque ele te ama, porque é teu filho, e a obediência que ele tem a você, mesmo quando ele não entenda, as atitudes que ele tem, demonstrando carência, e às vezes até gritando pelo teu colo, e tudo que ele demonstra na tua direção, vale a pena, e o teu coração seja sensível, para que você esteja mais perto dele e ele de você. Para que as mulheres façam valer a pena as coisas
que o esposo faz por você. Mesmo às vezes tosco, demonstrando o amor de maneira tão velada, necessitando de um polimento muito maior, mas que o sentimento que está lá dentro, de cuidado, de zelo, possa valer a pena no casamento de vocês, no nosso casamento. E que os homens possam olhar para suas esposas, por tudo que elas têm feito. Porque o botão da minha camisa que está pregado, para mim é tão corriqueiro que eu não paro para pensar que ela sentou por 5 minutos preocupada comigo. É mais fácil eu brigar com ela porque a porta ficou aberta, sem esquecer que a camisa que eu estou usando foi ela que passou. E pode valer muito a pena as coisas que uns fazem pelos outros. Que nós, irmãos, amigos, possamos nos entender melhor, porque o mundo está louco. E nós possamos fazer valer a pena a dedicação que um demonstra para o outro. Até as pessoas que trabalham na igreja não sejam vistas como nossos empregados, e nem aquele que trabalha se sinta como chefe do hoi polloi, da comunidade das ovelhas comuns da igreja. Que elas possam, nós como corpo, fazermos com que o amor que Deus nos deu realmente esteja entre nós. Que a igreja possa compreender, ainda como Paulo diz, com a nossa loucura, que a igreja possa também entender o amor do seu pastor e que o pastor possa entender o amor da sua igreja. Que o pastor possa fazer valer a pena todo o trabalho feito por entender e enxergar o carinho e o envolvimento de cada irmão e de cada ovelha. Cada ovelha possa entender que cada palavra dita, ela requer reflexão, um pouco de trabalho e pestana e oração. E essa relação vale a pena. Mas que acima de tudo isso, nós todos, povo de Deus, estamos aqui fazendo o quê? Alô, Casa da Rocha. O que nós estamos fazendo aqui? Vale a pena vir aqui todo domingo? Vale a pena contribuir? Vale a pena nos chamarmos de cristãos e irmãos? Vale a pena a gente dizer que servimos a Deus? Estamos dispostos a passar por aquela porta e sermos luz do mundo e sal da terra? Para dizer, vale a pena ser igreja. E o que Cristo fez por mim, na minha vida faz sentido. Para minha família vale a pena. Para a nossa igreja é muito importante. Eu não consigo olhar para a cruz. Eu não consigo olhar para o sacrifício sem ser constrangido pelo amor de Deus. Eu não consigo olhar para a entrega de Cristo voluntária sem olhar para mim como num espelho. E ao invés, porque geralmente eu olho, eu pego o espelho e viro um pouco. E ao invés de ver a minha imagem refletida, eu vejo a do meu irmão e o critico. Mas se eu virar para mim mesmo e me deparar com os meus defeitos, pode ser que a palavra e a obra de Cristo faça sentido e vale a pena na minha vida. Estava conversando essa semana com o Vagnão, ele me dizendo de uma palavra do pastor Ariovaldo Ramos, de como nós nos preocupamos em quanto longe eu posso andar de Deus. Deus está aqui e eu falo, pastor, isso aqui é pecado? Deus está lá. Não é pecado. Legal. Só uma pergunta. E se eu vier para cá? É pecado? Não é pecado. Legal. Vamos andar mais um pouco. E se eu fizer isso? Ainda... Não é pecado. Estou no Senhor. Estou com Deus.
Ele está comigo. Se eu der esse... Opa! Não, volta um pouquinho. Agora você está no limite. Ah, tá. Então até aqui eu posso. Legal. Opa! Bom, beijo de língua. Legal. Passa a mão. Legal. Nas pernas. Não, mais para cima, não é bom, né? Barriga, umbiguinho. Seio. Não! Bem, só para ver. Só de pensar já é pecado. Eu nunca penso, pastor, irmão, amigo, quão mais perto eu posso chegar dele? Quanto mais eu posso buscar a palavra dele? Quão mais eu posso obedecê-lo? Que mais eu posso fazer por aquele que morreu na cruz por mim? É a minha boca, é a minha cabeça, é a minha mão que me escandaliza, disse Jesus, corta. É o que eu penso, é o que eu falo, é o que eu faço. Eu quero estar mais perto dele e não saber o quão longe eu posso ficar sem errar. Porque eu não quero andar longe, eu quero andar perto. Deus não nos chamou para sermos estatística evangélica do IBGE. Nos chamou para sermos filhos que olham o sacrifício, se constrangem com o amor, se submetem à palavra, se submetem ao Espírito e só têm alegria e deleite em fazer a sua vontade.